Graça e paz a todos os irmãos, amém? Vamos abrir a nossa Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo 12, porque hoje nós vamos realizar uma cerimônia que é o mandamento de Jesus para a igreja. Glória a Deus! Hoje nós vamos realizar a cerimônia de Santa Ceia, que é uma festa, na verdade, amém? A comemoração do amor de Cristo, a festa do amor de Cristo, porque Ele morreu por nós na cruz, amém? E isso é motivo de comemoração. Lembrar da morte de Jesus é motivo de comemoração, irmãos. Não é de tristeza, não. A morte de Jesus foi para a glória de Deus, pela nossa salvação, amém? Deus é glorificado quando nós somos salvos. Deus é glorificado quando você é curado. Digam glória a Deus. Deus é glorificado quando você é liberto dos seus pecados. Deus é glorificado, igreja, quando você é transformado numa pessoa melhor a cada dia. Diga glória a Deus. E nós somos batizados por esse Espírito. O Espírito, ele testifica essa obra de Jesus no nosso coração, amém? E nós nos interessamos mais ainda por Jesus Cristo. Nós somos constrangidos por esse amor. Primeira Coríntios, capítulo 12, quem achou, fecha os olhos agora. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós sabemos que temos que nos entregar de coração, pela fé, para que o Espírito Santo possa fazer a obra em nós. Primeiramente, meu Deus, nos convencendo dos nossos pecados, porque esta é a obra principal dele, nos santificar, nos fazer conhecer a nossa maldade para nos libertar. Então eu te peço, meu Deus, que o Senhor faça-nos conhecer os nossos pecados, que são a causa da nossa morte, da nossa condenação. Venhamos a superar essa crise nas nossas almas, nos nossos espíritos, essa crise na nossa vontade, no nosso sentimento, no nosso pensamento. Queremos crescer, Senhor, queremos ser melhores. O Senhor já nos deu a oportunidade de vencer tantas coisas já foram vencidas, tantos pecados já foram superados, pecados que nós praticávamos e hoje não estamos praticando mais. E por isso, meu Deus, nós cremos que o Senhor pode fazer mais ainda. Nós cremos que aquilo que parece tão difícil para nós podemos realizar pelo Teu poder, pela ajuda do Espírito Santo. O Teu querer e realizar seja pleno, ó Deus. Que a nossa salvação seja desenvolvida mais e mais a cada dia. Não pare, essa salvação não pare de ser desenvolvida, para que ela não retroceda, para que ela não seja estagnada. A salvação, meu Deus, não seja estagnada, mas nós venhamos a ser santificados mais e mais, nós venhamos a melhorar mais e mais. Aquele que não está com a fé ativa, meu Deus, o Senhor tenha misericórdia. Essa pessoa retorne à caminhada, essa pessoa não pare. Se tiver alguém caído, que levante. O Senhor levanta o caído. O Senhor, meu Deus, perdoa o pecador, perdoa. Leve-o primeiro ao arrependimento, Espírito Santo. Leve-o primeiro a conhecer a malignidade do seu comportamento.
É o que nós precisamos. Estamos com o nosso coração aberto todos os dias para receber esse batismo, para receber essa bebida preciosa que é o Espírito Santo. Derrama mais um pouco do teu Espírito, Senhor. Derrama porque o teu povo quer crescer. Derrama porque o teu povo quer ser batizado. O teu povo deseja mudança. O teu povo deseja transformação. Toda a igreja diga: meu Deus, eu desejo transformação. Eu quero melhorar. Eu quero vencer os meus pecados. Eu quero vencer esses pecados que me prendem, que me escravizam, que me rodeiam. Eu quero vencer. E agora eu te peço, me dê a capacidade, me conceda toda a capacidade, todo o poder, para que eu seja resistente, para que essa cadeia seja quebrada e o teu nome, Senhor, seja glorificado pela minha vitória, porque eu superei a minha crise, eu superei o pecado que me prendia, que me escravizava, e eu creio que o Senhor tem poder para fazer. Por isso eu estou aqui, para buscar mais conhecimento, para pedir mais unção, para que eu possa vencer, para que eu possa realizar, e também, Senhor, para que eu seja útil à obra de Deus. Digam amém, digam graças a Deus. Irmãos, Deus, Ele deu o Espírito Santo para todos aqueles que creem em Jesus Cristo, amém? Ele já deu o Espírito Santo. Ele já deu o Espírito Santo, primeiro para que você conheça, saiba que você é filho de Deus, amém? Você tem que ter essa certeza, eu sou filho de Deus. Porque tem muita gente aí que não se sente como filho de Deus por causa de acusação. Às vezes alguém fala de você e você balança. Você não faz parte da família de Deus. Alguém te acusa e você vacila. Amém? Você vacila. Ih, será que eu sou filho de Deus? É o que o diabo gosta. Até com Jesus ele fez isso. Se tu és o filho de Deus. Porque esse convencimento, olha para mim, por favor. Esse convencimento é importante. Você ter esse convencimento de que você é filho de Deus, isso é importante, irmãos. Quem são os filhos de Deus? São aqueles que receberam Jesus. São aqueles que receberam a mensagem da salvação. São aqueles que reconhecem Cristo como Salvador, amém? Você reconhece Cristo como seu Salvador, você reconhece a necessidade da salvação, porque você é pecador. Você reconhece que Cristo morreu pelos seus pecados, e que Ele ressuscitou no terceiro dia. Essa é a mensagem da salvação. O Filho de Deus morreu na cruz pelos nossos pecados, e é o que nós vamos festejar hoje na Santa Ceia. Os filhos de Deus se reúnem hoje para festejar a vitória de Jesus. Por nós, porque Ele já era vencedor. Ele já é um vencedor por natureza, amém? Mas Ele nos deu vitória, irmãos. Você tem que entrar na igreja com essa primeira convicção: eu sou filho de Deus, porque eu creio de todo o coração que Jesus é o Cristo.
é o Salvador. Quem crê, diga glória a Deus. E por isso nós estamos aqui. Deus ele selou cada um de vocês. Ele selou cada um de vocês para que vocês fizessem parte da igreja. Para que vocês fizessem parte do corpo de Cristo. Amém? Nós somos membros da igreja de Cristo. Nós estamos aqui por quê, pastor? Porque somos membros da igreja de Jesus Cristo. E Cristo deve ser glorificado aqui na igreja. Não homens, não pessoas, não pastores, não apóstolos. Nós estamos vendo homens buscando glórias para si próprios dentro das igrejas. Mas o nome de Jesus deve ser glorificado aqui. E todos nós temos que cooperar com Cristo, porque fazemos parte do corpo de Cristo. Cooperamos com Cristo por quê? Porque somos capacitados por Cristo para cooperar. Quando o pastor Luiz Fernando está aqui pregando o Evangelho, é porque o Espírito Santo que me concedeu o dom de estar aqui para pregar o Evangelho, amém? Isso não é motivo para que eu me vanglorie, para que eu fique orgulhoso, mas é para que eu agradeça ao Senhor por Ele estar revelando um dom na minha vida, por Ele estar me usando, porque Ele me conhece mais do que eu mesmo. Às vezes a pessoa acha que ela produz o dom, não, você não produz o dom, quem concede o dom a você é Deus, quem concede o dom a você para ser útil é Deus. Quem quer fazer a obra de Deus, pastor, eu quero ensinar, eu quero fazer parte da escola bíblica, eu quero evangelizar, mas quem concede o dom a você é Deus, diga glória a Deus. Você só vai fazer se Deus permitir. Você só vai ter sucesso se vier da parte de Deus. Se vier da parte de Deus, porque não sou eu que me faço. Deus tem que me levantar, diga glória a Deus. Nós temos que orar a Deus, Senhor, eu estou no caminho certo. Eu estou fazendo aquilo que é da vontade do Senhor. Foi isso que o Senhor escolheu para mim ou eu estou errado? Essa oração deve ser feita por todas as pessoas que estão, principalmente na frente de algum trabalho. Glória a Deus. Porque nós temos que ser levantados pelo Senhor. Nós não somos levantados por nós mesmos. Muita gente diz, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo, eu vou ser isso. Aí se intitula pastor, se intitula apóstolo, se intitula professor, se intitula mestre, se intitula conselheiro. Mas pergunte primeiro, é da vontade de quem? É da vontade de Deus. É uma questão de humildade, porque muitas vezes você está fora do seu dom. Ou você não está exercitando o seu dom, amém? Mas isso tudo vem de quem? Isso tudo vem de Deus, irmãos. Isso tudo vem de Deus. É para que nós possamos ser úteis. Jesus concede o dom através do Espírito Santo. Por isso que muitos querem louvar, outros vão ensinar, outros vão evangelizar, outros vão para os hospitais para proclamar cura. Por quê? Porque é dom de quem? É um dom de Deus. Mas você não vai se Deus não te mandar. Por que muitas vezes o pastor fala, olha, eu falei, eu chamei e ninguém foi. Mas por que não foi? Porque o Espírito Santo não tocou. Ah, não, pastor, porque fulano não tem disposição. Não pode não ter disposição. Mas se Deus mandar, você vai ter que ir. Você vai ter que ir. É a mesma coisa que quantas vezes tem hora que eu estou enjoado. Eu gostaria de não vir na igreja. Eu estou cansado. Tem hora que a gente fica enjoado com certas coisas, entendeu? Mas por que eu venho? Eu venho porque eu estou capacitado para vir. Eu venho porque Deus, Ele conhece a minha condição. E Ele sabe que Ele pode me usar na palavra. Ele sabe, porque se Ele não soubesse, eu não estaria aqui. Se Ele não soubesse, se eu não tivesse capacitado, ninguém estaria aqui para me ouvir.
Se alguém for levantado para pregar e tiver alguém para ouvir, é confirmação do Senhor. Alguém vai se identificar com a palavra, alguém vai se sentir abençoado com a palavra, não porque eu sou feito, eu fui feito, eu estou sendo feito, eu estou sendo formado pelo Espírito de Deus. E essa formação, igreja, ela tende a crescer cada vez mais que eu me entrego. Diga glória a Deus. Quanto mais você se dá, quanto mais você se entrega, quanto mais você crê, quanto mais você busca meditação na palavra. Espera aí, pastor, eu vou começar a ler a Bíblia, eu vou começar a querer saber qual é a vontade de Deus para a minha vida. Deus começa a te usar cada vez o quê? Cada vez mais, pelo seu interesse. Ele te dá um dom inicial e ele vai esperar que você se dedique a esse dom. Deus, ele vai esperar que você tome uma posição favorável de servo aplicado, de um servo cuidadoso, uma pessoa que, não, eu sou de Deus, eu estou convertido de fato e de verdade, eu quero ouvir a voz do Senhor Jesus, eu quero fazer a vontade do Senhor Jesus, e eu estou me dispondo. E nessa disposição, você começa a receber revelações. Você começa a entender mais do que outras pessoas. Por quê? Por causa do seu interesse. Por causa do seu interesse, você vai recebendo mais. Aquele que tem, lhe será dado. Diga glória a Deus. Aquele que tem fé, aquele que tem buscado, aquele que busca encontra, o que pede recebe, o que bate a porta se abre, aquele que está buscando as coisas de Deus, está recebendo. E isso vai fazendo com que, pastor? Com que haja disposição de dons da parte de Deus para que você faça coisas cada vez mais proveitosas para a glória de Deus, não para você. Os homens estão usando os dons espirituais para ganhar, para ter honra pessoal, estão usando os dons para os interesses pessoais, só que Deus gostaria que você glorificasse o nome dEle. Diga glória a Deus. Nós estamos aqui, irmãos, porque foi pela vontade de Deus que nós fomos chamados. Não diga, eu vim para a igreja. Não diga, eu faço parte da igreja. Não, Deus te admitiu aqui na igreja. Deus te chamou para estar aqui. Tem muita gente que diz, a minha igreja. Pastor fala, a minha igreja. Não, ele tinha que dizer, a igreja que eu recebi pela graça de Deus. Essa igreja aqui foi concedida a mim, eu sei que foi pela graça de Deus. Não, eu montei essa igreja, o prédio aqui eu comprei. Quem sou eu? Quem sou eu para montar uma igreja? Quem sou eu? Se eu fizer com esse convencimento, igreja, orgulhoso, certamente Cristo não está no negócio. Cristo não está no negócio. Porque tudo, a igreja, quem é o cabeça da igreja, quem organiza a igreja, quem levanta o corpo da igreja, é Jesus Cristo. É Jesus Cristo que dá o conteúdo espiritual à igreja. Por isso que a igreja tem que buscar o Espírito Santo. Por isso que a pessoa, quando ela se converte, onde que ela tem que se desenvolver mais? Na comunhão. Na comunhão, na doutrina. Na doutrina, qual é a doutrina? O que é doutrina, pastor? No ensino. Porque a igreja é uma escola. A igreja é uma escola para um marido ser melhor. A igreja é uma escola para uma esposa ser melhor. A igreja é uma escola para os casais representarem o Senhor. Mulheres edificadas, mulheres que edificam suas casas, não é aquelas que derrubam a casa, não, edificam a casa. Homens que são verdadeiros sacerdotes dentro das suas próprias casas. Amém? Por quê, pastor? Porque eles abençoam a esposa, ele abençoa o filho, ele é líder espiritual, porque ele chama a esposa para a presença de Deus, ele fala do Senhor, ele coloca Deus na frente, Deus no controle da casa dele, é o Senhor que guarda a casa, glória a Deus. É o Senhor que edifica a casa, é o Senhor que é o sentinela da casa. Mas por quê? Porque ele sabe que se não fosse por Deus, nada disso estaria acontecendo. Amém. Uma família consagrada,
filhos consagrados. Nós devemos isso tudo ao Senhor, irmãos. Nós nos tornarmos reconciliados com Deus pela morte de Jesus Cristo. Isso tudo veio da parte de Deus. Como que isso aconteceu? Isso aconteceu porque Deus preparou esse momento. Deus preparou esse momento aqui. Talvez você não valorize esse momento, mas esse momento deveria ser muito valorizado. Esse momento de nós estarmos aqui nessas 2 horinhas, ou passa mais um pouquinho, ou menos um pouquinho, mas isso aqui é uma das coisas mais maravilhosas da nossa vida. Essa reunião, porque aqui estão reunidos os filhos de Deus. É muito bom estarmos aqui, irmãos. É muito bom, isso é motivo de muita alegria. Porque é uma bênção espiritual. Deus, Ele fez você membro da igreja de Jesus Cristo. Deus, Ele te concedeu o Espírito para que você seja o membro da igreja de Jesus Cristo. Deus, Ele te batizou no Espírito para que você seja membro da igreja de Jesus Cristo. Ele te deu essa bebida. Ele derramou essa bebida sobre você. Ele te batizou de que forma, pastor? Primeiro Ele te deu conhecimento. Porque senão você não estaria aqui, você não viria aqui por nada. Você veio com um fundamento. Você veio para a igreja porque você ouviu falar de quem? Você ouviu falar de Jesus. Você veio para a igreja porque você ouviu falar da salvação. Você veio para a igreja porque você estava numa situação talvez complicada e alguém disse: Jesus Cristo tem poder para te abençoar. Eu estava perdido, irmãos, seco, morrendo de sede. Eu precisava dessa bebida. Só que essa bebida, ela é derramada, olhe para mim, por favor, que é importante isso. Essa bebida só é derramada para aquele que vai ao encontro do Senhor Jesus. Jesus Cristo disse o quê? Aquele que tem sede, vem a mim o quê? E beba. Ninguém vai beber se não tiver sede. Se você chegar aqui sem sede, você vai sair da mesma maneira que você o quê? Porque você entrou indiferente, porque você veio acompanhando a sua esposa, você veio porque é bom ir na igreja, porque a gente se distrai um pouquinho, é diferente de ir para o shopping. Amém? Não, pastor, hoje nós não vamos no shopping, não, hoje nós vamos na igreja. Semana que vem a gente vai no shopping. Eu pergunto, o que tem a ver o shopping com a igreja? A igreja não é lugar de entretenimento, mas a igreja é lugar de beber do poder de quem? Do poder de Deus. Aqui é lugar de beber do poder de Deus. Aqui é lugar de alimento espiritual. Aqui é lugar onde eu vou receber uma bênção para a minha alma e também para o meu corpo. Por que não para o meu corpo? Porque se você estiver enfermo, você vai sair daqui curado em nome do Senhor Jesus. É isso, irmãos, é isso. Isso tem que mover, esse mover de você ter vindo à igreja foi um mover de Deus. Agora, será que você tem sede? Quem tem sede está fechado com o corpo de Cristo. Quem tem sede faz parte da igreja, não vai sair, não vai sair. Não vai ficar vindo esporadicamente, não. Eu tenho compromisso com quem? Eu tenho compromisso com Deus, porque eu sou membro da igreja, porque eu tenho uma medida do Espírito que foi derramado aonde? Foi derramado aonde? No meu coração. O Espírito foi derramado no meu coração, na minha alma. Foi derramado o Espírito Santo no meu coração, irmãos. Foi derramado o Espírito Santo na vida de vocês, irmãos. Para quê, pastor? Primeiro, para que você fosse membro da igreja. E depois, com a sua permanência, você vai o quê? Crescer. Porque não adianta nascer do Espírito e ficar o quê? Ficar nanico. Nanico por quê? Porque você não o quê? Anão, porque você não o quê? Não cresceu. Não cresceu em quê, pastor? Porque a medida sua do Espírito continua pequena.
A medida sua só foi aquela medida que foi uma medida legal declarada por Deus, porque você confessou Jesus como seu Senhor e o quê? Salvador. Então você faz parte da igreja. Você confessou isso de todo o seu coração. Só que agora Deus quer o quê? Fazer você o quê? Ele te batizou a primeira vez. Ele te batizou a primeira vez, mas o batismo tem que o quê? Ser repetido. E o batismo só é repetido, irmãos, quando a gente mostra para Deus uma disposição de quê? De crescimento. Quando a gente mostra para Deus que estamos reconhecendo que precisamos mudar, que precisamos melhorar. Quando eu reconheço que eu preciso mudar, quando eu reconheço através da palavra, a palavra me incomoda, a palavra ela mostra o meu defeito e eu digo assim, eu tenho que mudar, como Jacó. A palavra de Deus diz que Jacó passou a madrugada toda lutando com o anjo. Amém? Jacó enfrentou o quê? Jacó enfrentou o quê, igreja? Um anjo? Não, ele não enfrentou o anjo. Ele enfrentou a ele mesmo. Na verdade, Jacó não lutou com o anjo. Jacó lutou com o anjo em que sentido? Jacó, aquele anjo representava a ajuda de quem? A ajuda de Deus. Por que Deus enviou aquela ajuda? Porque ele viu sinceridade no coração de Jacó, de querer se libertar daquele eu maligno, daquela fama de enganador, daquela fama de corrupto. Jacó chega num momento, irmãos, que ele não aguentava mais ser Jacó. Ele não aguentava mais ser aquela fama de suplantador, aquela fama de homem enganador. Como diz nos nossos dias, de 7-1. Jacó não queria mais ser um 7-1. Da mesma forma, nós somos convencidos dos nossos pecados. Da mesma forma, o Espírito Santo, ele nos concede uma visão de libertação. Ele mostra que nós podemos ser melhor e coloca no nosso coração o desejo de realmente sermos melhores. Digam glória a Deus. Mas isso precisa de quê? De comunhão com Deus, para que essa água seja derramada mais um pouquinho, para que esse óleo do Espírito Santo seja derramado mais um pouquinho, para que você se identifique mais com Jesus Cristo, você vai ter que mostrar disposição. Diga glória a Deus. Irmãos, muitos pecados nós já vencemos, mas muito ainda nós não vencemos. Isso não quer dizer que você não faz parte da igreja. Tem gente que fala, fulano estava bebendo, fulano estava fazendo isso, fulano estava fazendo aquilo. Mas dia de domingo ele está onde? Ele está na igreja. Mas isso é boca de Satanás. Isso é boca de Satanás, porque quem acusa, geralmente não faz parte da igreja. Amém? Não faz parte da igreja. É incrédulo. É incrédulo. É um acusador do diabo. Mas eu quero que vocês façam parte da igreja. Deus, Ele colocou vocês dentro da igreja e vocês não saiam da igreja. Vocês não abandonem a posição que Deus concedeu a vocês. Não abandonem. Mas procurem ser batizados de fé em fé, de glória em quê? Quando a palavra fala de fé em fé, a palavra está dizendo que nós crescemos na fé. A palavra diz que a fé são degraus que nós vamos subindo de acordo com o nosso crescimento, de acordo com a nossa investigação da palavra, de acordo com a nossa sede da palavra, de acordo com a nossa vontade de conhecer o propósito de Deus, a vontade de Deus e o desejo de cumprir, aí vem esse batismo. Amém? Aí vem mais um derramamento. Por isso que Jacó, o nome de Jacó foi mudado para quê? Hein? Para Israel.
Israel quer dizer o quê? Príncipe de Deus. Ele deixou de ser Jacó, suplantador, enganador, e se tornou príncipe de quem? Príncipe de Deus. Príncipe quer dizer principal, um dos principais. Jacó se tornou querido, Jacó se tornou preferido. Preferido por quê, pastor? Porque ele agonizou pelo seu estado pecaminoso. Ele agonizou diante de Deus porque ele não aguentava mais viver naquela condição. Ele estava incomodado com o seu pecado. Esse é o momento do crescimento de uma pessoa, quando ela se incomoda com o seu pecado. Porque tem muitos pecados que a gente não se incomoda com ele. Não se incomoda por quê, pastor? Porque está na raiz. Porque o óleo, porque não houve ainda o derramamento do Espírito, um batismo mais forte para você se libertar desse mal. Amém? Só que Deus, Ele quer fazer isso nessa noite. Nessa Santa Ceia de hoje, é mais um derramamento. É mais uma operação do poder de Deus. É mais um batismo. Para quê? Para santificar mais. A participação da ceia não deve ser, igreja, uma coisa indiferente. Ah, não, hoje é ceia porque eu sou da igreja, eu vou participar. Não, eu vou participar hoje para que eu tenha uma experiência nova com quem? Com Deus, através de Jesus e através do Espírito Santo. Deus vai fazer um milagre na minha vida hoje. Hoje eu vou determinar uma mudança para melhor. Eu vou determinar uma mudança para melhor. Hoje eu vou determinar uma transformação. Eu vou pedir a Deus hoje que Ele me batize de fato. Eu não simplesmente beba do cálice, coma do pão, mas esse símbolo se transforme no verdadeiro poder, porque eu estou consciente da minha necessidade e desejo que Deus me transforme hoje, desejo que Deus me liberte hoje. Eu vou me lançar aos pés do Senhor hoje, porque vai acontecer um milagre na minha vida. Diga glória a Deus. É dessa forma, irmãos. É dessa forma que nós temos que chegar na igreja todos os dias. Pastor, no culto de quarta-feira, no culto de sexta-feira, eu quero beber. Eu quero que essa fonte esteja jorrando e eu possa beber dessa água do Espírito Santo. Eu quero beber desse Espírito mais um pouquinho para que eu possa ser melhor, para que eu possa alcançar a plenitude de quem? A plenitude de Deus. A palavra fala da plenitude de Deus, mas a palavra fala que todos nós recebemos uma medida do Espírito. Mas a palavra diz que nós temos que alcançar a plenitude de Deus. Plenitude de Deus, irmãos, fala de uma tendência de crescimento. Plenitude de Deus fala de um aperfeiçoamento conforme a imagem e semelhança de Deus. Plenitude de Deus não é ser igual a Deus como o diabo queria, não, mas é ter a natureza de Deus, é ter o coração de Deus, é ter bondade, é ter benignidade, é amar o próximo. Amém? É isso que a igreja precisa disso. Pastor, eu quero esse batismo, eu quero esse Espírito. Você deveria estar buscando isso, você como membro da igreja, você deveria estar buscando essa melhora. Eu quero a expressão de Cristo cada vez maior na minha pessoa. Eu quero cada vez mais a presença de Jesus na minha conduta, no meu comportamento, no meu pensamento. Eu quero o poder de Deus agindo. Eu quero expressar o amor. Eu quero expressar honestidade na minha vida, no meu comportamento. Porque tem muita gente que está na igreja e é desonesto lá fora. E muitas vezes é desonesto aqui dentro também. Amém? Mas eu não falo isso para acusar, não. Eu digo isso para você se ligar, para você despertar, porque você pode estar estagnado. A água que Deus te deu, você não tem desenvolvido nada. Você era uma coisa muito ruim, como eu sei que eu era uma coisa muito ruim. Tinha um espírito muito ruim na minha vida. E eu me libertei de um espírito muito ruim. No dia do velório mesmo, chegou um irmão ali que testificou com a própria boca dele ali. Eu e o irmão Sérgio sentado ali na frente, ele falou, fulano, beltrano, falando do grupo, do time. E fulano, e beltrano, só falava o nome de santinho, para não dizer o contrário. Glória a Deus. Eu falava, amigo, hoje eu estou fora.
Não sei mais. Mas o que é isso, pastor? Batismo. Quando Deus batiza, Ele aperfeiçoa. Quando Deus batiza, Ele transforma. Quando Deus batiza, Ele muda o seu ambiente, Ele muda suas companhias, Ele tira você de certos tipos de comportamento. E é isso que nós temos que procurar mais e mais a cada dia, irmãos. E isso é cada um individualmente. Cada um. Agora, uma coisa nós temos que saber, todos nós aqui formamos a igreja. Essa reunião aqui tem um valor muito grande para Jesus, principalmente diante de quem? Diante da sociedade. Você, como membro da igreja, você tem um valor, deveria ter um valor, deveria ter um reconhecimento, porque você tem capacidade de representar Cristo, porque você recebeu um dom para representar Cristo e ser útil principalmente a quem? A sociedade. Ser útil na sua casa, ser útil ao seu vizinho, ser útil aos seus parentes, à sua família, ser útil à sociedade, ser útil a uma pessoa que está sofrendo, ser útil a uma pessoa que está passando fome, porque Deus te deu dons. Por que você recebeu o dom? Porque você confessou Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Você recebeu o dom para ser chamado de filho de Deus. Filho de Deus, as pessoas dizem, ele é crente. Sabe o que é isso? Ele é filho de Deus. Ele é crente, ele faz parte da igreja, porque ele é filho de quem? Filho de Deus. E por você ser filho de Deus, você tem capacidade de fazer o bem. Você tem capacidade porque você recebeu o ensinamento do seu pai. O seu pai é fiel, o seu pai é justo, o seu pai é santo. Será que você não tem nada do seu pai? Quando Deus me fez filho, Ele começou a me ensinar o que é justo, o que é correto. Ele tem poder para me justificar, Ele tem poder para me tornar inocente, inculpável. Glória a Deus. E aí o mal que eu fazia, eu não vou fazer o quê? Eu não vou fazer mais. Só que tem coisas, irmãos, que estão mais arraigadas. Tem coisas que nós achávamos muito terríveis e elas foram vencidas, e tem coisas que nós éramos ou somos indiferentes, e esse mal ele continua. E esse mal está impedindo um batismo de edificação. Esse mal, por ele não estar sendo combatido, ele está impedindo o seu o quê? Olha para mim. O seu o quê? O seu crescimento espiritual. É uma pessoa que não perdoa. Amém? Ah, pastor, porque eu não perdoo. Simplesmente eu não perdoo. Porque essa pessoa me magoou muito, eu não perdoo. E eu vejo crente falar isso. E essa pessoa, quando ela diz isso, que ela não faz a vontade de quem? Porque Jesus disse o quê? Perdoa 70 o quê? 70 vezes 7. Essa pessoa fica pequena. Nanico. Nanico porque não o quê? Porque não cresceu. Nanico porque também não quer crescer. Nanico porque acha que já está num nível bom, só que está estagnado. E o problema nosso na igreja, irmãos, quando a gente para de crescer, sabe o que acontece? A gente não fica nessa altura. A tendência é o quê? É diminuir mais. Esse é o perigo. Você diminui mais, por isso que quando a pessoa sai da igreja é um perigo. Ah, eu vou sair da igreja, eu vou sair da obra. Pastor, eu vou pensar na minha vida. Você tá regredindo. Pelo contrário, não, eu vou ficar na igreja. Eu vou continuar buscando a palavra de Deus. Eu vou continuar meditando na palavra de Deus. E eu vou pedir a Deus para me batizar mais um pouquinho. Diga glória a Deus. Eu vou pedir a Deus para derramar mais um pouquinho de medida do Espírito Santo. Porque eu quero o quê? Porque eu quero crescer. Então, cada vez que vocês participarem da ceia, que seja um motivo de crescimento, que seja por um pedido, Senhor, eu quero crescer, Senhor, eu confesso esse pecado grave que eu tenho cometido, mas a partir de hoje eu quero mudança, eu quero transformação, porque essa capacidade vem de Deus. Essa capacidade vem de Deus, essa capacidade ela vem por muita oração,
Essa transformação, ela não é produzida por você. Essa transformação, ela é efetuada por Deus. Ninguém é transformado dentro da igreja por si mesmo. Nós somos transformados pela graça, nós somos transformados pelo poder do Espírito Santo, mas nós temos que nos dispor, porque há uma necessidade da disposição da sua vontade. Porque Deus não pode mudar ninguém que não queira ser mudado, que não queira ser transformado. Então, quando nós participamos da ceia, que seja por um propósito de crescimento, não simplesmente para cumprir uma cerimônia, que seja com muita seriedade, que seja com muita dignidade. Jesus Cristo, Ele não quer que você participe indignamente, de forma indiferente. Espera aí, Ele morreu pelos meus pecados, ainda tem pecado, mas eu quero me libertar desse pecado, diga glória a Deus. Ainda tem. Tem na vida do Senhor, pastor? Tem. Mas eu vou pedir a Deus para me libertar. Amém? Eu vou pedir a Deus. Vocês peçam a Deus também. Todos aqui têm pecados. Aquele que diz que não tem pecado aqui é mentiroso. Quando a pessoa não peca no agir, ela peca no pensar. Mas a batalha nossa é contra o pecado. E para isso que Jesus batiza. Ele te batiza porque Ele vê que você está disposto. Jacó estava disposto? Estava. Abraão estava disposto? Estava. Abrão, agora você não vai ser mais Abrão. Você agora vai ser Abraão. Saraí, você não vai ser mais Saraí, agora você vai ser Sara. Simão, não, agora você não é mais Simão, agora você é Pedro. O que é isso, pastor? Batismo. Batismo. São pessoas que tiveram crescimento, são pessoas que desenvolveram espiritualmente, são pessoas que Deus viu abertura de entendimento, Deus viu buscando, Deus viu confissões sinceras. Quando Jesus perguntou, quem os discípulos, vocês que são meus discípulos, acham que eu sou? O povo diz que eu sou Elias, Jeremias, mais um profeta, João Batista, mas eu agora estou perguntando a vocês, meus discípulos, quem vocês acham que eu sou? Pedro se levanta e diz, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus vai e diz assim, disseste bem, Simão Barjonas, mas também eu te digo uma coisa, essa revelação não veio de você, o Pai que está no céu que te deu. Ou seja, o entendimento espiritual vem de quem? Aí Jesus falou, agora tu és Pedro, e sobre esta pedra, ou seja, sobre esta confissão, os católicos principalmente, eles dizem que Pedro é o líder da igreja católica, é o papa da igreja, foi o primeiro papa da igreja, mas na verdade Jesus não estava falando em relação a Pedro, Jesus estava falando em relação à confissão de Pedro, tu és Pedro e sobre esta pedra. Qual era a pedra, pastor? A confissão de Pedro. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Isso quer dizer o quê? Que naquele momento ali do Novo Testamento, como dizem, Jesus estava falando de uma igreja que ainda não existia, estava sendo preparada. Por isso que ali ali estava sendo pregado no Velho Testamento ainda. Glória a Deus. Sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Edificarei é futuro. Amém? Edificarei é futuro. Jesus estava falando de uma igreja que ainda iria nascer. Mas Ele transformou o nome de Pedro, de Simão Barjonas, Simão, filho de Jonas. Você agora não vai ser mais Simão, filho de Pomba. Você vai ser Pedro. Pedro significava o quê, pastor? Pedra. Mas a pedra que edificaria a igreja não era Pedro. A pedra que edificaria a igreja era a confissão de Pedro. E o que edifica a igreja não é você, mas é a confissão que há no seu coração. É a confissão que forma o corpo de Cristo.
são pessoas que estão de acordo com Cristo, são pessoas que fazem a vontade de Cristo, são as pessoas que querem conhecer mais e mais Jesus Cristo, mais e mais a vontade de Deus, querem realizar cada vez mais as coisas de Deus e ser aquilo que Deus quer que você seja. Amém? Nós temos que receber o batismo a partir desse princípio. E quem vai participar dessa ceia são pessoas que estão desejando algo novo com Jesus Cristo. São pessoas que estão desejando crescimento. São pessoas que querem melhora, são pessoas que querem transformação. Mas tudo isso para quê? Para a glória de quem? Para a glória de Deus. Leia aí 1 Coríntios 12, vamos ler no versículo 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos o quê? Todos acharam, amém? 1 Coríntios 12. Todo mundo está com a Bíblia aberta, amém? Mais alguém ainda procurando? 1 Coríntios 12, versículo 12. Achou, irmão? Diga amém. Que o irmão, eu já falei que era o capítulo 12, já tem 1 hora. E tem gente que está abrindo a Bíblia agora. Vou esperar um cadinho. Peraí, deixa eu sentar. Pode procurar aí. Ai. Achou, irmão? Quem achou, diga amém. 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 Então vamos lá. 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos o quê? Todos os membros, sendo muitos, são um só o quê? Assim é Cristo o quê? Cristo também. Isso quer dizer que a igreja é o próprio Cristo. A igreja tem que ser a imagem de quem? De Cristo. Vocês estão entendendo? Amém? Repetindo, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo o quê? Aqui está falando da igreja. A igreja é quem? A igreja é Cristo. Por quê, pastor? Porque a igreja tem a natureza de Cristo, porque a igreja tem a intenção de Cristo, porque a igreja deve expressar o amor de Cristo, a igreja deve expressar a vida de Cristo, a igreja expressa a obra de Cristo. Digam glória a Deus. Nós somos Cristo. Nós somos Cristo, irmãos. Nós somos instrumentos de Cristo, o cabeça da igreja. Ele se revela ao mundo agora através da igreja. Nós somos representantes de Cristo. Você é representante de Cristo. Diga glória a Deus. Você tem que saber uma coisa: você é representante de Cristo. Será que você está honrando Cristo como representante de Cristo? Porque Ele te concedeu essa posição. Isso é uma honra para você. Ele te trouxe para ser membro da igreja que é Ele. Ele te chamou para ser Ele. Você foi chamado para ser transformado à imagem e semelhança de quem? De Jesus. E a igreja, ela é Cristo. A igreja, ela representa Cristo. O Espírito de Cristo está dentro de nós. Diga glória a Deus. Aí diz assim o versículo 13, pois todos nós, quem tá lendo aí, diga glória a Deus. Todos nós, versículo 13, fomos batizados em um Espírito, formando o quê? Um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, todos temos bebido de um, que é a igreja? Todos temos bebido de um Espírito. Nós fomos batizados num só Espírito, nós formamos um corpo e todos temos bebido de um Espírito. Qual é o Espírito? O Espírito Santo. Mas de que forma isso acontece? Quando que você bebe
do Espírito Santo? Para você entender, às vezes você fala, eu vou beber. Vai beber o quê? Vai beber suco de uva? Não é isso não, meu filho. Pastor, o que é isso, pastor? Quando você bebe, sabe quando que você bebe? Quando Deus te dá de beber, porque você não bebe. Você bebe quando Deus te dá de beber. É quando a palavra de Deus é revelada ao seu coração. Só há crescimento quando há revelação da palavra do Senhor no coração, amém? A palavra é revelada, você crê e você é batizado inicialmente. E a partir desse momento o Espírito ele continua ensinando. Ele ensinou a primeira vez para que você cresça em Jesus, e você creu em Jesus, e você se tornou membro da igreja. Ele te fez parte do corpo de Cristo. Mas que o membro esteja saudável. Porque se o membro estiver doente, o corpo todo está doente. Amém? O membro pode estar doente. Se o ouvido estiver doendo, como o rapaz estava ontem lá no hospital, ele estava com o ouvido doendo muito, eu estava na Unimed ontem à noite, fui levar minha mãe lá, entrei no repouso, um rapaz gritando de dor. Eu falei para ele, irmão, você aceita uma oração? Mas por que, pastor, que o senhor tomou a iniciativa? Não fui eu. Quem me impulsionou ali foi quem? Foi o Espírito Santo. Eu estou vendo o homem sofrendo. Aí eu disse, por que não? Por que não orar por ele se eu tenho a palavra da cura na minha boca? Por que não se eu tenho essa porção da cura? Eu tenho essa porção da cura, por quê? Porque eu creio em Jesus, eu creio que Ele me deu poder para curar. Por que o senhor disse que o senhor recebeu poder para curar? Porque está aqui, ó. Não porque eu sou melhor do que vocês, não porque eu sou melhor do que vocês, porque eu recebi essa revelação, eu posso curar em nome de Jesus. E por eu ter recebido essa revelação, eu fui batizado. Eu bebi essa água, eu bebi esse dom. Esse dom foi, Jesus, o Espírito Santo, me concedeu esse dom, porque eu criei. E ele naquele desespero, gritando muito, eu não estou aguentando mais, e a enfermeira vinha, aguenta um cadinho, calma um pouquinho, eu já apliquei o remédio de dor em você, não, mas aplica de novo. Aí eu falei, não, irmão, vamos fazer uma oração. Impus as mãos nos dois ouvidos dele, orei, determinei. Quando eu acabei de orar, eu senti que ele estava mais calmo, e foi passando 1 minuto, 2 minutos, ele levantou da cama, daqui a pouco ele foi para o corredor, ele conseguiu telefonar para a esposa dele, e ele falou, pastor, o senhor me abençoou, eu estou me sentindo bem, digam glória a Deus. Daqui a pouco chega uma outra mulher, desesperadíssima também, de outra igreja, uma outra denominação, ela vendo eu falando de Jesus para outros, o senhor é pastor, por favor, faz uma oração aqui. Deus me usou novamente, eu impus as mãos sobre a cabeça daquela mulher, e ela foi curada, ela foi abençoada, amém? Mas por que, pastor? Porque eu estava, e eu tenho o conteúdo, esse conteúdo está dentro de mim. Eu bebi porque Deus me deu para beber. Eu bebi porque a palavra de Deus, ela foi, eu recebi esse convencimento, eu acreditei, porque na verdade o cristão não fala acreditei, eu criei. E quando você crê, você é batizado. Amém? Eu fui batizado porque o Espírito me ensinou que eu poderia curar. O Espírito confirmou o dom porque eu também criei que eu podia curar. Amém? E Ele começa, a igreja, a nos conduzir à verdade. Ele começa a nos conduzir à palavra. E quando nós cremos, nós recebemos o batismo. Digam glória a Deus. A vontade de Deus para a nossa vida é o que nós temos que focar. Eu não estou fazendo a vontade de Deus num certo ponto, mas tenha determinação de fazer hoje, para você o quê? Para você crescer. Tenha determinação de você hoje, de fazer hoje, para que você receba essa bebida. Ele disse aqui, vamos repetir o 13,
pois todos nós fomos o quê? Nós fomos batizados. Acabou. Olha aqui. Batismo no Espírito para ser filho de quem? Uma vez só. Esse selo de batismo é uma vez só. Fomos batizados, aí ele diz, em um só Espírito, formando o quê? Corpo da igreja. Formamos a igreja, somos igreja. Quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, ou seja, não tem distinção de raça, de cor, nacionalidade. Ah, pastor, o judeu tem mais preferência do que eu? Não, acabou, pelo Espírito Santo acabou. Há uma unidade, o cristianismo é um só, para aquele que crê. E todos temos o quê? A palavra diz o quê? Temos. Ele não falou que definitivamente nós bebemos. Se nós temos bebido, olha para cá, é porque nós estamos ainda o quê? Nós estamos ainda o quê? Se temos bebido, quer dizer que é uma coisa que continua. Quem está entendendo? Você não bebe, você bebeu uma vez, mas você tem que beber mais o quê? Nós temos bebido, ou seja, essa bebida não para de ser oferecida desde que você creia na palavra, essa bebida continua sendo oferecida para você. Essa bebida é o que, pastor? Capacidade de Deus. Essa bebida é o que? Capacidade de ser transformado. Essa bebida é o que, pastor? Capacidade de crescimento. Quando eu bebo, eu fico mais cheio de quem? Eu fico mais cheio de Deus. Diga glória a Deus. Você tem que continuar bebendo. É uma sequência de verdades que vão sendo reveladas na sua vida. Pastor, é a vontade de Deus para a minha vida. Eu vou beber. É a doutrina de Jesus Cristo, que foi perseverada pela igreja primitiva e chamada no Evangelho de Atos, na palavra de Atos, pela doutrina dos apóstolos. E qual era a doutrina dos apóstolos? A palavra da salvação. Bebam mais. Quem vai participar da ceia hoje, que seja para o crescimento, que seja para beber mais do Espírito, não da cerimônia. Pastor, eu quero beber o conteúdo espiritual. Eu quero sair daqui hoje com mais fé. Eu quero sair daqui hoje com mais disposição. Eu quero sair daqui hoje com mais força de resistência contra os meus pecados. Eu quero sair daqui uma pessoa nova para fazer algo diferente, para fazer algo útil, porque o dom também, irmãos, é para utilidade, não é para orgulho. Olha o que diz o versículo 7, já em relação aos dons. A manifestação do Espírito é dada a cada um o quê? 12:7, irmãos. Vocês estão com a Bíblia aberta, irmãos? Quem achou, diga amém. Glória. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for o quê? É dada a cada um para o que for o quê? Útil. O dom espiritual é para você ser o quê? Útil. Útil para quem? Para as pessoas, para a glória de quem? É para você ser útil à obra do Senhor. É para você fazer por alguém. É para você também ser regenerado. São os aspectos desse batismo. O batismo para a regeneração, o batismo para a obra, o batismo para o testemunho. Amém? Às vezes, pastor, batizado com o Espírito Santo é quem fala em língua. Batizado do Espírito Santo é quem é a igreja agitada do frenesi. Não, é a igreja que está focada no conhecimento da verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos o quê? Mas eu gosto da agitação, eu gosto da adivinhação. Você está fora do propósito do Senhor, irmão. Esse dom aí não é do Espírito, não, esse é dom do diabo. Isso é dom do diabo. Por quê? Porque não está na palavra de Deus. Por quê? Porque não faz parte da verdade de Jesus Cristo. Você entra na igreja, o camarada está lá adivinhando nome de não sei o quê, número da casa, uma palhaçada.
e tem uma opção de gente ali, ó, batendo palma. Aí o diabo, como é malandrão, sabe o que ele faz no final do culto? Quem quer aceitar Jesus agora? Aí todo mundo levanta a mão, mas beberam água suja. Durante o culto, beberam água o quê? Água podre. Por que água podre? Porque não era a palavra de Deus. Mas saiu todo mundo se sentindo bem, né, irmão? Saiu todo mundo se sentindo bem. Pastor, esse pastor é uma benção. Esse homem é fogo puro. Ele falou em língua o culto todo. Eu nunca vi daquilo. Saiu com a língua engessada. De tanta língua que falou. Mas não falou nada para quê? Para edificação de quem? Não edificou quem? Não edificou a igreja, não foi útil a ninguém, foi útil a ele mesmo. Por quê? Porque ele encantou, ele fascinou, ele cobrou no final do culto e foi embora dando risada da cara dos trouxas. Vocês estão entendendo? Amém? Vou repetir. A manifestação, versículo 7, do Espírito é dada a cada um para que for o quê? Se você estiver num culto, irmão, olha para cá, vê essas crianças aí, por favor. Se você estiver num culto e você não receber as coisas de Deus, você está no lugar errado. Se você não ouvir a palavra, se você não receber a bênção espiritual através da palavra, se você não receber a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo, você vai sair seco, com sede. Não tem bebida, não tem essa bebida. A igreja, ela é o lugar que flui a água do Espírito. O altar abençoado é aquele que fala das coisas de Deus. O altar abençoado é aquele que o Espírito Santo usa, um homem de Deus, para pregar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a bebida. Nós temos bebido de um Espírito. Está escrito isso aí? Sim ou não? Repete o 13 aí, irmão. Todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer grego, quer servo, quer livres, e todos temos bebido de quê? Não tem assembleia, não tem mundial, não tem universal, não tem batista, não tem nada. Só tem uma coisa, um só Espírito. Mas por que, pastor, que eu vou lá é uma conversa? Por que eu vou lá é outra conversa? Por que eu vou lá é outra, e muitas vezes Jesus não é nem comentado no culto. O culto lá é de prosperidade, o outro lá é de adivinhação, o outro lá o pastor pula e dança mais do que Michael Jackson. Amém? É ou não é, irmão? O pastor pula e dança mais, ele dá aquele quebra-quebra, ele só sai andando no pezinho, escorregando para trás. Michael Jackson. Mas não tem o quê? A bebida do Espírito. Não tem a bebida do Espírito. É para rir, mas o negócio é sério. Está faltando o quê? Bebida do Espírito. E é essa bebida que a igreja tem que oferecer. É essa bebida que Cristo oferece à igreja. Temos bebido de um Espírito. Amém? E ele diz, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Digam glória a Deus. É pelo Espírito, irmãos. Pastor, o que é, pastor? É emoção? É frenesi? É teologia? Não. Você quer emoção? Você quer língua estranha? Não, porque isso não é do Espírito. Mas você precisa saber sobre as profundezas de Deus, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, a graça planejada para todos nós. Diga glória a Deus. Eu preciso conhecer a salvação, eu preciso conhecer que Deus perdoa, eu preciso conhecer que Ele quer me glorificar, que Ele me escolheu para ser salvo, que Ele me escolheu para me abençoar. Essa é a bebida que você recebe com o batismo. Diga glória a Deus.
É uma sequência de verdades, irmãos, que se completam. Cada vez eu vou examinando as Escrituras, a verdade daqui me leva para lá, Coríntios me joga para Efésios, Efésios me joga para Romanos, Romanos me joga para Filipenses, e eu vou recebendo uma sequência de verdades que completam e renovam uma verdade nova. Até uma repetição, renova uma verdade nova. É assim que funciona, mas sempre em cima de quê, pastor? Da palavra de quem? Sempre meditando na palavra de Deus. Ah, mas isso é cansativo. Eu gosto quando tem pandeiro, quando tem tambor. Não tem problema não. Se tiver pandeiro, tambor, mas tiver o tempo da palavra, até eu vou lá. Me convida que eu vou também para dançar um pouquinho. Mas se não tiver palavra, não tem bebida. Se não tiver bebida, não tem batismo. Se não tiver batismo, não tem crescimento. E se não tem crescimento, não é o corpo de Cristo. Não é o corpo de Cristo. É um lugar de um ritual estranho, é um lugar que colocaram o nome de Igreja de Jesus, mas na hora do conteúdo, na hora da expressão de Cristo, que o versículo 12 disse que Cristo é isso, Cristo é uma igreja que tem muitos membros, todos os membros, sendo muitos, são um só corpo. Mas no 13 ele diz, porque foram batizados em um Espírito. Amém? Irmãos, sejamos cheios do Espírito, até que haja uma satisfação cada vez maior, e nós vamos testemunhar, nós vamos começar a testemunhar com alegria entre nós, nós vamos cantar salmos, hinos, como a palavra diz, ao Senhor de todo o nosso coração, nós vamos dar graças a Deus em nome de Jesus, nós vamos nos sujeitar uns aos outros em amor. Pastor, nós amamos uns aos outros aqui nessa igreja. Tem que ter amor, a igreja tem que ter amor, a igreja tem que ter união. Um corpo não pode estar em dissensão. Ah, eu não gosto de fulano, eu não gosto de Beltrano. Você está quebrando o corpo da igreja. Você está se excluindo e aleijando a igreja, porque Deus te chamou para ser membro, mas você não quer ser membro. Você está fazendo política dentro da igreja, você está causando dissensão dentro da igreja. Cuidado, hein? Deus não gosta disso. O cabeça da igreja é Jesus. Procura ouvir mais o cabeça da igreja. Pare de ouvir a pastora, pare de ouvir o apóstolo, a missionária, e passe a ouvir mais a Jesus Cristo. Amém? O apóstolo que não existe, pastora que não existe, mas você vai lá e ouve. Ah, é a pastora, pastor. É a pastora? Tá bom. Inventaram. Mas vamos lá, vamos em frente. E ele diz assim, irmãos, repetindo para terminar: todos fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, versículo 13, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um o quê? E é o que nós vamos fazer agora, nós vamos beber de um Espírito. Fique de pé, por favor.